Levítico capítulo 24. Versos de 1 a 4. Levítico 24, 1 a 4. Levítico 24, 1 a 4. Quatro versículos bem curtos aqui. Diz assim, Levítico 24, 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés. Se você não tivesse essa Bíblia com os números, né, separação de capítulos, você poderia marcar toda a nova sessão com essa expressão. Disse o Senhor a Moisés. E aí começa um novo assunto. Ordena aos filhos de Israel que tragam um azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho é a arca da aliança, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor, estatuto perpétuo será pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Oremos. Senhor, mais uma vez, o nosso rogo é que não seja só mais um domingo em que nos reunimos por nos reunir, mas como nós vamos ver no texto aqui, que possamos estar continuamente prestando adoração contínua ao Senhor. Na luz, na pureza, em obediência, porque o Senhor é digno, porque o Senhor requer santidade de nós. Aos que não estão aqui conosco nessa noite, e que o Senhor bem conhece as suas necessidades e condições, que teu Espírito também ministre a esses corações, àqueles que haverão de acompanhar esse sermão pela internet, no dia que aprouver ao Senhor, expor cada um a esse sermão, que esses também possam ser edificados por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 2021, lá no Amapá, longe, né? Amapá, milhares de pessoas, milhares de brasileiros enfrentaram 20 dias de escuridão. Houve uma crise energética. 20 dias sem luz, sem energia total ou entre racionamento. Nós estávamos falando hoje de manhã da irmã Elisa, que está enfrentando os apagões ali. Só na casa dela, o quarteirão todo com energia, mas na casa dela está uma intermitência danada. Ela consegue puxar a energia da casa do irmão, que está no fundo, mas a casa dela mesmo está com limitações, e nós sabemos que tem uma senhorinha lá, né, a dona Carminha, mãe da Elisa, e é uma situação muito triste. Sem energia elétrica, muitas atividades básicas foram interrompidas lá no Amapá. Hospitais lutaram para manter equipamentos funcionando, famílias ficaram sem acesso à informação, alimentos se perderam, e a escuridão revelou nossa dependência de uma fonte de energia e de luz estável, né? Ninguém gosta de ficar sem energia, ainda mais por causa dos confortos que essa daí traz. Isso nos faz pensar o seguinte, ou pelo menos propõe a seguinte consideração: o que acontece quando a luz se apaga espiritualmente? Hoje de manhã na EBD, a gente pode até colocar nesse pacote, né? Quando Pedro, depois de tudo o que aconteceu, fala o quê? Vou pescar. Vou pescar. Como manter uma luz acesa diante de Deus em tempos escuros? Aqui em Levítico 24, nós somos levados ao tabernáculo, onde uma luz jamais deveria se apagar. Vocês sabem que tem algum lugar na Barra, ali na Avenida das Américas, se eu não me engano, tem um menorá gigante. Não sei se vocês estão lembrados. Tem um menorá, eu não lembro em qual altura
da Avenida das Américas, não para o lado do Recreio, mas para o lado da Barra, acho que perto do Citar América, ali, do downtown, tem um menorá na pista central. Né? Não sei se eles acendem, mas quando você passar e ver, isso é o que simboliza o Estado judaico hoje, o menorá. Não é nem a estrela de Davi por causa da bandeira, mas um elemento que é a marca do povo judeu é o menorá, que é o que é mencionado aqui. Uma peça de ouro batido, e a haste sobe, tem uma haste principal e 3 em cada lado. E são 7 luzes. 7 luzes, que é disso que o texto está falando. Arão tinha que manter aquelas luzes acesas, e não era só acender a luz. Tinha que limpar o pavio, puxar o pavio, colocar mais azeite e manter aquela luz acesa. Então, no Levítico 24, nós somos levados para dentro do tabernáculo, onde uma luz jamais deveria se apagar, era alimentada com azeite puro, e o azeite está caro, né? E tem azeite com mistura, né? Mas era o azeite puro da primeira prensa. Não era o que passava o moinho depois, passou o moinho, aquela primeira prensa, aquele primeiro líquido que caía era o azeite puro, que não dava fumaça quando acendia e dava uma chama mais forte. Esse texto nos ensina a importância de adoração constante, de santidade e de obediência. Então, esses 4 versículos, nós vamos ver tudo isso. 2 abordagens bem simples. A abordagem histórica, nós não somos judeus e precisamos entender como é que isso funcionava, qual que era o processo disso. E depois nós vamos ter a abordagem teológica, o que isso significa para nós, como que nós podemos aplicar. Mas uma nota contextual importante, lembra o seguinte: o capítulo 24 vai parecer meio desconexo com o que aconteceu antes. O que nós vimos antes? Todas as festas. O calendário religioso do povo de Israel. 3 festas onde quer que estivesse um judeu, ele deveria sair do ponto onde ele estava e ir a Jerusalém. Não era opcional. Por isso nós temos cânticos de romagem, por isso nós temos toda essa preparação com dízimos que não poderiam ser dados no momento. Então a pessoa comprava no lugar da sua estadia e viajava até o ponto de adoração, e lá ele comprava e entregava. E a última festa, a festa dos tabernáculos, nós vimos sobre a lembrança da presença de Deus acompanhando o povo, mas esta festa marcava o fim de toda a colheita. Toda a colheita. Nós temos uma festa do início da colheita e nós temos uma festa no final da colheita. E nessa festa do final da colheita, as últimas coisas os últimos mantimentos que eram colhidos eram 2: uvas e azeitonas. Uvas e azeitonas. Então, Levítico 24 segue as instruções das festas sagradas, aqui de Levítico 23, especialmente da festa dos tabernáculos, que encerrava a colheita, que incluía uvas e azeitonas. Por que isso eu estou mencionando? Imagina o seguinte: olha, nós só vamos adorar naquilo que é oficial. Então tem festa, tem ceia, vou adorar. Tem aniversário da igreja? Estou lá. Vamos pensar dentro mais do nosso contexto. Nós vamos ter Dia dos Pais, Dia das Mães, vamos ter conferência. Então, estas coisas mais solenes, chamativas, eu estarei lá. Mas o culto ordinário comum, do dia a dia, esse eu posso negociar. Na cabeça do israelita, o que Deus está incutiu é o seguinte: tendo acabado as festividades solenes, a adoração não para por causa disso. Tendo acabado aquilo que é comunitário, grande, e de cunho, não vou falar impositivo, mas convocativo, de convocação, mesmo que esse calendário tenha acabado, a sua vida particular de adoração com Deus não acaba. Você não deixa de ir prestar culto a Deus, porque não tem nada no calendário demandando a sua presença lá.
Então, quando a gente chega no capítulo 24, e nós temos já de início dizendo o seguinte: os filhos de Israel devem trazer azeite puro para que Arão faça. É o seguinte: a adoração tem que continuar. A vida de adoração a Deus tem que continuar. Deus ensina que a adoração não termina com a festa. Ela deve continuar com fidelidade no dia a dia. Então, primeiro, a prática do culto contínuo, e aqui nós vamos ter um entendimento histórico. A primeira coisa que Deus fala a Moisés é o seguinte: o povo tem que trazer azeite puro. E o azeite puro como responsabilidade do povo. Não era Moisés, não era Arão, não eram seus filhos, ninguém da família dos levitas deveria ir atrás. Era o povo que deveria trazer isso para que os sacerdotes trabalhassem em cima disso. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira. O azeite vinha da primeira prensagem das azeitonas. Ele era mais claro e sem impureza nenhuma. Sem impureza nenhuma. Eu acho que eu nunca provei esse tipo de azeite. Alguém já provou? O gosto deve ser bem diferente. Todo esse processado que nós temos aqui. Deve ser um outro paladar. O povo recém-saído da colheita ofertava do melhor para sustentar a luz do culto. Então lembra? Terminou a colheita, eles estavam na festa dos tabernáculos, eles estavam agradecendo a Deus por aquele ano, especialmente porque as chuvas vieram, nós lemos muito isso em Zacarias, lá em Apocalipse, falando que a festa do tabernáculo estava muito ligada às chuvas que propiciava toda aquela colheita, o sustento da nação. Mas o povo tinha que trazer um azeite puro e era responsabilidade deles. Uma outra questão, a lâmpada do candelabro de ouro, que é chamado de menorá. Tem até quando eu assistia, muito antigamente, aqueles primeiros canais lá do TV por assinatura, 14, 12, tinha TV menorá. Não sei se vocês lembram, tinha uma TV judaica, um canal judaico. Você lembra disso? Eu lembro que eu falar, canal menorá. Construída, segundo o modelo divino em Êxodo 25, era uma peça de ouro puro. Então, novamente, aonde é o estacionamento da igreja aqui? Era o pátio do tabernáculo. Então, lá fora, se você chegasse, você veria um altar de bronze muito grande. Você ia ver os homenzinhos vestidos de branco, os sacerdotes, andando para lá e para cá. E limpa daqui, e junta dali, e pega daqui, e limpa dali, e junta daqui, e pega. Você ia ver esse pessoal que não ia parar. E você ia ver muita gente ali, e possivelmente uma fila muito grande de pessoas vindo prestar culto. Essa parte onde estão os bancos é o lugar santo. Né? Então, entrando, aqui teríamos a mesa dos pães, que é o sermão do próximo domingo. E aí teria uma mesa com 12 pães. Desse lado aqui, nós teríamos o menorá, que iluminaria aquele ambiente. Lembra? Que luz que teria num lugar fechado? Não tinha luz elétrica. Mas o menorá, imagina o cheiro dessa chama. Porque tinha na frente aqui o altar de incenso, que também tinha um tipo de fogo que queimava o incenso, que dava o aroma no ambiente. E havia uma cortina, e aqui nesse lugar nós tínhamos o testemunho, a Arca da Aliança, e também tinha uma luz ali. Qual era? Quem lembra? A glória de Deus. É dito que Deus estava com uma coluna em cima. Por isso que ninguém podia entrar lá se não fosse no dia apontado especificamente. Ele iria morrer, estaria na presença pura de Deus. E nesse ambiente, esse candelabro, ele não poderia nenhuma das lâmpadas apagar. Nenhuma das lâmpadas. Então era um trabalho contínuo. Era muito trabalho ser sacerdote, muito trabalho mesmo. E essa lâmpada é o símbolo da presença de Deus entre o povo, iluminando o lugar santo. Então, entre aquele ponto em que estava se tratando o pecado e a preparação para a presença de Deus, a luz
estava ali no meio. Também tem a localização fora do véu do testemunho. Ou seja, aqui havia um véu, uma cortina. É dito que quando Cristo morre, esse véu se rasga, não há mais um impedimento àquele lugar santíssimo, mas estava aqui do lado de fora. E a lâmpada ficava no lugar santo, diante da arca, que era o sinal da presença constante de Deus, e apontava para um culto centrado na aliança. O que era a arca do testemunho? Ali nós tínhamos as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. E essa arca da aliança era o que simbolizava visualmente, ou palavrinha aqui, não sabe. Visualmente ao povo o seguinte: Deus está conosco. Lembra o que Josué faz? Nós perdemos porque Deus não foi conosco, então vamos levar Deus. Aí leva, é igual esse pessoal aí, vou levar um pão orado, um copo de água orado, Deus está ali. Deus fala para Moisés que isso é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. O que isso significa? Né? No final do versículo 3, estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, especificamente aos judeus. É um mandamento contínuo que deveria ser obedecido por todas as gerações de Israel. Imagina a preocupação, que é o seguinte: as famílias, especialmente o chefe da família, deveria perpetuar este ensino, não deveria quebrar-se em nenhum momento. Hoje, se você for em Israel, você vai ver assim como existe católico praticante, você vai ver de judeu praticante. Que ele faz o rito sem entender ou sem dar atenção à essência do rito, de coração aquilo. Isso não é o mesmo que guardar perpetuamente pelas gerações, porque não é feito da maneira como Deus espera, e não agora pela revelação que Deus trouxe em Jesus. O que isso formava? Formava um povo em um padrão de adoração estável e duradouro até o seu cumprimento em Cristo. Então passava-se perpetuamente, de geração em geração, aquilo era transmitido. Os dois últimos: conservar em ordem as lâmpadas. O que isso significava? Implica um cuidado prático, ajustar os pavios. Hoje, eu fico imaginando se eu contasse isso para os meus alunos, né? Quem usou lamparina? O pessoal que usava lamparina. Hoje, você tem até umas lampadazinhas de fricção, que você fica apertando, aí eles geram uma certa bateria ali e tem luz. Mas naquela época não. Lamparinas. Tinha que puxar os pavios, tinha uma tenaz que você limpava o borrão que ficava na ponta do pavio, limpando ele, era reabastecido com azeite e a luz não podia se apagar. E uma das coisas que isso aponta, o zelo espiritual e a vigilância constante diante do Senhor. E por último, o papel de Arão. Um papel sacerdotal. Arão e seus filhos eram como guardiões da luz. Não é nada místico aqui, não tem nada de místico. Mas eram eles que tinham a responsabilidade de que assim que o azeite viesse às mãos, eles fossem lá, virar o azeite naquela cumbuca que havia, como uma copa, na ponta do menorá, e observar se a luz estava saindo. Serviam toda noite. Todo dia tinha que ir lá e acender essa luz, ou mantê-la acesa. Vigiando para que a luz nunca se apagasse, e isso serve de modelo de dedicação no serviço ao Deus Santo. Duas aplicações dessa abordagem histórica. Primeiro, a adoração deve ultrapassar os eventos especiais e ser cultivada diariamente. É uma primeira coisa que a gente pode tirar de lição desse texto. Prestar um culto a Deus deve ser diário. Todo dia, nós devemos ir diante de Deus e ver como é que está essa luz. Como é que estamos nos apresentando diante de Deus. E cada crente deve trazer seu azeite puro.
sua vida cheia do Espírito para manter o culto aceso. Talvez aqui uma das ilustrações mais claras sobre isso são das 10 virgens, lembram? 5 nécias e 5 sábias, Mateus 25. Elas deveriam esperar com a sua lâmpada acesa a chegada do noivo e acaba o azeite de 5. Me empresta eu? Não, ué. Se ele chegar e eu não tiver o azeite. Aí elas saíram para comprar de última hora, hein? Enquanto as outras estavam preparadas para a chegada do noivo. Último pensamento, então. A luz diante do Senhor. O que nós aprendemos teologicamente falando de tudo isso que nós vimos aqui? De toda essa tarefa sacerdotal. Como que isso afeta a nossa comunhão com Deus? Primeiro, traga um azeite puro, consagração pessoal. Cada israelita tinha que levar o seu azeite. Não era tipo assim, olha, eu estou vendo aqui o líder desse lado do arraial vai levar por nós o azeite. Cada israelita tinha que levar a sua porção de azeite. Isso dá trabalho. Ou eles iam lá, colhiam as uvas e produziam, ou eles iam lá, compravam o azeite puro e levavam. Mas de alguma maneira eles tinham que fazer algo por eles. Ninguém poderia fazer por eles. Cada um tinha que fazer por si. Vai e leva o seu azeite ao sacerdote. Então uma coisa que a gente pode apontar aqui era uma consagração pessoal. Consagração pessoal. O azeite puro simboliza uma vida separada, sem impurezas e útil ao serviço divino. E também o azeite aponta para a unção do Espírito que nos capacita a brilhar diante de Deus e do mundo. Aí você vai dizer, mas onde que fala que o Espírito Santo é simbolizado pelo azeite? Então, um texto que eu vou mencionar e outro que nós vamos ler. Tá? O que eu vou mencionar é o de Zacarias, que foi lido na liturgia. O profeta Zacarias está com um anjo, e o anjo mostra para ele o quê? 2 oliveiras, 2 árvores, Zacarias 4. E, diante dessas 2 árvores, há o candelabro de ouro. E ele pergunta para Zacarias, você sabe o que é isso? Zacarias diz, eu não sei, eu não sei. Aí ele fala, então tá bom. Aí ele é trazido o azeite puro, e no final do capítulo 4 é dito que as 2 oliveiras são as 2 testemunhas ungidas pelo Espírito Santo que assistem diante de Deus. Mas um texto que você pode ler, mas eu vou mencionar, eu falei que não ia ler, mas é quando Samuel chega para ungir Davi. Toda vez que é mencionado unção, o Espírito Santo está atrelado. E Samuel chega com azeite dentro de um chifre e unge Davi, e o texto diz, e o Espírito se apossou de Davi. Então, no Velho Testamento, o azeite e unção são sinônimos da visitação de Deus para habilitar, capacitar e potencializar aquela pessoa a servir a Deus, no ofício que essa pessoa foi separado para fazer. No nosso caso, em 1 João 2, é dito que nós possuímos a unção que vem de Deus. 2:21 e 2:27 de 1 de João. Nós já possuímos essa unção, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós já temos esse azeite. Então, todo dia, nós devemos ir a Deus e sondar como que está essa luz que, em tese ou teoria, esse azeite deveria produzir em nossas vidas. Uma outra coisa que nós podemos falar de maneira teológica é sobre a ordem. Conserve em ordem. Ou seja, tudo tem que estar arrumado ali. Nada de bagunça. Nada feito nas coxas. A ordem espiritual e litúrgica. O Deus de aliança, o Deus da aliança é um Deus de ordem. Lembra em 1 Coríntios 14:33? Porque Deus é Deus de ordem e não de confusão. Ele está falando do culto, de toda a bagunça que estava acontecendo no culto. E a nossa adoração deve refletir essa realidade. Eu lembro quando eu estava fazendo a convalidação do meu diploma de teologia, transformando em bacharel reconhecido pelo MEC. E nas aulas lá o professor estava falando que ele estava querendo dar a entender que as igrejas tradicionais, que tem tudo ali já claro o que vai fazer, é uma coisa chata. Que o verdadeiro culto é aquele culto espontâneo,
aquela coisa que a gente faz ali na hora. E eu lembro que eu levantei esse questionamento. Poxa, então o pessoal da antiga aliança deveria achar o culto muito chato, porque eles não poderiam fazer nada fora do que estava no livro de Levítico. Aí ele ficou sem graça. Tá vendo que você estuda um pouco, que não sei o quê, tentou desconversar, mas eu saí como o chato da turma. Como que quer mostrar conhecimento. Mas eu tinha que pontuar aquilo. Deus não é Deus de confusão. Pode-se ter uma espontaneidade, mas desde que isso não se torne o quê? Desordem, bagunça. Uma vida ordenada espiritualmente manifesta reverência e santidade. Terceiro, não só conservar em ordem, mas conservar em ordem as lâmpadas. Nós não podemos fraquejar nisso. Sabe o desânimo? Eu não vou cuidar da minha vida espiritual. Vou fazer do jeito que dá. Vou entregar o meu melhor para Deus como uma desculpa de fazer o que dá para fazer. E a pessoa ela não está se esforçando para fazer o seu melhor. Essa expressão, olha, dei o meu melhor, muitas vezes é só uma máscara para a pessoa fez de qualquer jeito. Então não venha me julgar. Porque quando a gente quer fazer o melhor, nós sabemos que isso custa. Isso exige. Representa uma vida de comunhão ininterrupta com Deus, dia após dia, e requer vigilância, disciplina espiritual, submissão do fogo, ou, vamos dizer assim, uma dependência do fogo do Espírito. E aqui não tem nada de exagerado. Por quê? Lá em 1 Tessalonicenses 5, no finalzinho das exortações, Paulo fala o quê? Não abafeis o Espírito. Na CF está não extinguais. A única coisa que pode ser extinguida é o fogo, que eu, pelo menos aqui meu vocabulário pequeno. Então a ideia ali é de manter a chama acesa do Espírito. A luz desse menorá, a luz produzida pelo fogo que advém desse óleo, é o símbolo tanto da palavra como da presença de Deus. Enquanto o povo estava no deserto, tinha uma coluna, que era uma nuvem durante o dia e fogo durante a noite. No deserto, à noite é muito frio. Então aquilo serviria tanto para aquecer, quanto para espantar as bestas feras que ali haviam. Salmo 119, 105, muito conhecido. Lâmpada, meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cristo é a verdadeira luz. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E a obediência como uma expressão de adoração. Arão e seus filhos obedecem com precisão. Pega o azeite, mantém ordenado, repõe o azeite, limpa os borrões ou os torrões dos pavis e mantenha o menorá aceso. A verdadeira adoração flui de uma vida obediente. Sem obediência, nós não podemos adorar a Deus adequadamente. Adoração não é improvisação ou mero sentimento, mas é uma resposta fiel à palavra de Deus. E por último, já num assunto profético, essa adoração contínua diante do Senhor aponta para o culto eterno que haverá diante do Senhor. Lá em Apocalipse 21 é dito que já não haverá mais sol, lembra? Nem lua. Por quê? Nós andaremos mediante a luz de quem? Do Cordeiro. Se tem algo que fará com que vejamos claramente tudo ao nosso redor, é a presença de Deus. Isso não é poético quando fala lá em Apocalipse. Olha, nós não teremos mais os astros que nos dão luz. Nós teremos a presença de Deus em Jesus Cristo, iluminando tudo. Cada culto nosso deve refletir essa realidade celestial com temor e alegria. Então, 3 aplicações aqui. Primeiro, para a gente finalizar. Seja fiel no simples. O azeite puro começa na vida pessoal, com pureza, oração e disciplina. Cada israelita tinha que levar o seu azeite. Ninguém ia ficar vigiando a vida de ninguém, e ninguém ia chegar, olha, eu estou levando o meu azeite. Era uma responsabilidade pessoal.
Eu e Deus. Então é você e Deus. Diariamente. Na sua simplicidade, vá e acenda essa luz, como os sacerdotes tinham que fazer. Se te serve como um reforço, né, um reforço, vamos dizer assim, visível, ainda que isso não atribua nenhum poder místico ou nada, mas se serve para que fique fixo na sua mente. Se você quiser comprar um menorá e acender todo dia, compre. Não, só para eu lembrar, para que isso fique na minha cabeça de maneira clara. Eu estou indo ao Senhor. Compra lá um menorazinho e acenda. Tem nada de católico nisso. Mas se serve como um lembrete. Tem pessoas que precisam de coisas materiais para que fique fixo. Outro não. Você só não precisa atribuir ao menorá, olha, eu acendi o menorá hoje, tudo vai dar certo. Não, é para o seu culto particular com Deus. Não é para os mortos, não é para... Bom, isso daqui serve para que eu entenda que eu estou fazendo isso. Mantenha a sua luz acesa. Não permita que a rotina, pecado ou desânimo apaguem a sua comunhão com Deus. É tanta coisa que eu não consigo parar. Você acha que os levitas não poderiam usar esse argumento? É muito trabalho. É muita coisa para fazer. Puxa, esqueci de ir lá dentro, acender a luz. E adore com reverência e ordem. Culto desordenado ou indiferente não agrada ao Deus Santo. Sabe, vou cantar por cantar, vou ler por ler, eu estou indo por ir. Não, Deus quer intenção no coração. Estou indo porque a minha lâmpada precisa estar acesa diante do Senhor. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos ver sobre os pães da mesa da propiciação. Os 12 pães, representando ali as 12 tribos de Israel e a comunhão com o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua graça, porque estamos no mundo de trevas. E o Senhor diz que nós somos a luz, sal e luz nesse mundo. Os homens devem ver as nossas boas obras e glorificar ao Senhor. E como Jesus sabiamente aponta que uma candeia não é acesa para se colocar debaixo de algum móvel, algum objeto onde a sua luz não possa ser vista, mas é no lugar mais alto, onde todos possam ser iluminados por ela. Que em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, onde quer que estejamos, essa luz possa ser vista em nosso proceder, em nossa palavra, nossas ações, como reagimos, Senhor, que as pessoas possam perceber que nós não somos desse mundo de fato e aguardamos um mundo por vir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.